Bom dia, estamos aqui para o último vídeo hoje, o vídeo que termina, que encerra a jornada dos significados geral das cartas do baralho cigano. Hoje, terminando aqui, eu vou falar da carta da âncora, de número 35, e a carta da cruz, de número 36. E assim a gente encerra essa jornada de significados. Convido vocês a darem um like neste vídeo, acionarem o sininho para as próximas notificações e deixarem seus comentários, tá? A partir desse vídeo, estarei aí entrando com outro módulo falando sobre exemplos de combinações com as cartas do baralho cigano. Então, eu vou começar com a carta do cavaleiro. Então, eu vou citar exemplos de combinações. Então, vai ser um vídeo, vai ser um módulo bem legal, uma jornada também bem legal. Então, fiquem comigo, acionem o sininho, porque essa próxima jornada vai ser muito bacana, porque esses conhecimentos de combinações não tem livros. Isso aí são de cursos que eu fiz e ainda estou fazendo com profissionais que dominam o assunto da cartomancia. Então, assim, vai ser muito bacana isso aí, porque são ensinamentos, conhecimentos passados por ciganas, né, seguindo lá os ciganos antigos do deserto. Então, pessoas que dominam muito o assunto, que já têm a prática da leitura do baralho cigano já de muitos anos. Inclusive, a professora que eu estou estudando, ela já faz leitura, já joga desde parece que os 12 anos que ela falou. Então, vai ser uma jornada bem interessante para quem se interessa pela cartomancia, tá? Então, fiquem comigo aí. Então, vamos para as duas últimas cartas do baralho cigano. A carta da âncora, a carta de número 35, vem aí o naipe dela, que é o naipe de espadas aqui, ó. O naipe de espadas. Então, essa carta tem a ver com o racional, com a razão, com os pensamentos. É exatamente isso que o naipe de espada representa. Essa carta, ela simboliza estabilidade, significa também segurança. Por quê? O que a âncora faz? A âncora, ela prende o barco, ela prende para o barco não ir embora. Então, é uma carta que tem a ver com estabilidade, com segurança, né? Ela fica ali segurando, prendendo o barco. Então, significa também firmeza de objetivos, pessoa que sabe o que quer, claridade dos pensamentos, né? Porque essa carta tem a ver com pensamentos por causa do por causa do naipe de espadas, que é referente à mente, à razão, a pensamentos. Então, essa carta, vamos dizer que é a razão sobrepondo ao coração. Nessa carta, a razão fala mais forte, ela sobrepõe. Então, é a carta das donas dos pensamentos, do clareamento, dos êxitos, tá? No campo sentimental, a gente pode dizer que essa carta pode falar de sentimentos que não estão correspondidos. Isso depende da carta que tiver do lado. Ou também de relações sólidas. Visto que é uma carta que simboliza estabilidade e segurança, então ela pode falar de relações sólidas, de relacionamento sólido. Mas no lado negativo, também fala de relações não correspondidas. Então vai depender das cartas que estiverem ao lado. E como ela fala muito de trabalho, pode estar no negativo também, significando, se traduzindo por excesso de trabalho, né? Que o chefe impõe para a pessoa
ou aquela pessoa que tem mania de ficar trabalhando, vício no trabalho, né? Mas ela pode indicar também esse excesso de trabalho, né? Então, ela simboliza isso. No campo profissional, a gente pode dizer que é aquela pessoa que se estabilizou, vamos dizer assim, aposentou, chegou no final dos seus estudos, já concluiu tudo, já se estabilizou, né? A gente diz muito com relação a isso. E ela também indica que é uma carta que também, para o lado negativo, ela indica insegurança, né? Se ela indicou segurança no lado positivo, estabilidade no lado positivo, ela vai indicar, pode indicar também o contrário no lado negativo, ou seja, que não há segurança, que a coisa não está estável, que não é seguro insistir em determinados objetivos. Deve-se pesquisar os motivos, mas é uma carta que ela, né, como a maioria, praticamente tem esse lado negativo, essa tendência negativa e essa tendência positiva, tá? Mas de um modo geral, ela simboliza estabilidade, segurança, firmeza de objetivos, claridade de pensamentos, descortinação do oculto, discernimento. Então, é uma carta que a razão sobrepõe ao coração. E, como eu falei, relações sólidas. E no negativo é isso, né? Sentimentos não correspondidos, excesso de trabalho, instabilidade, insegurança, tá? Então, bora falar sobre a carta agora da Cruz. A carta da Cruz é uma carta muito, muito, muito negativa. Muito, muito negativa. Ela simboliza aí o sacrifício, simboliza aí o martírio, tá? Simboliza isso. Então, é uma carta que fala dos karmas. E muitas das vezes esse karma é criado pela própria consulente, a pessoa que você está atendendo, tá? Muitas das vezes. Fala de karma. Então, se for comparar com o tarô, ela se assemelha à carta do tarô, na carta do enforcado, lá no tarô tradicional, tá? Então, essa carta da cruz aí, de número 36, é a última carta do baralho cigano, ela fala das duras provas que a gente tem que passar. E aí, vai fazer assim, uma limpeza implacável no seu karma. Lições que você não aprendeu e que geram uma repetição de erros na vida da pessoa e o regresso de dores. Claro que isso poderia ser evitado com uma mudança que a pessoa tem que fazer positiva e curadora. Mas, na verdade, essa carta, ela fala aí de duras provas mesmo. Ela fala aí desse sacrifício, desse martírio, de karma, né? Lições que a pessoa não aprendeu, então ela volta, coisas que ela fica repetindo, repetição de erros. Então acontece aí um regresso dela, né, para ela poder passar, e ela passa por esse karma. Ela precisa passar para ela poder se purificar. E o que vai evitar isso é uma mudança da parte da consulente da pessoa, né? Que é uma coisa que tem que ser curado. Então, na verdade, ela fala desse karma aí, né? A pessoa não tem como escapar disso. Sendo karma, ela não tem como escapar disso. E ela também anuncia más notícias, como muitas das vezes com relação à saúde. Anuncia sofrimento, anuncia lágrimas, anuncia, fala de crises, fala de fracasso. Então, se fosse dar aí um conselho para consulente, uma mensagem,
Aí a gente diz para o consulente que ela, né, para a pessoa que ela tem que fazer aí uma reflexão, fazer uma introspecção para ela descobrir o que ela está fazendo, o que ela está repetindo na vida dela, em que momento ela está errando, o que ela está fazendo que ela não está conseguindo enxergar, tá bom? E aí ela precisa ativar aí novas energias na vida dela, né? E não tomar outros caminhos assim, os mesmos caminhos anteriores. Ou seja, ela precisa ativar novas energias para não ficar aí trilhando os mesmos caminhos anteriores. Ela tem que sair dessa, vamos dizer assim, dessa vibe, vamos dizer assim, né? Mas apesar dela ser muito, muito negativa, praticamente, ela também tem o lado dela de vitória, né? É uma carta que também representa aí a soberania do espírito sobre a matéria. Ela lembra aí, ela representa isso, é uma carta assim que tem muito a ver com a espiritualidade e tem a ver com autoconfiança. É uma carta né, uma carta de carne, uma carta que Jesus foi crucificado, fala de sacrifício na cruz, mas ele foi vitorioso, né? Ele foi vitorioso, ele foi autoconfiante, ele sabia que Deus estava ali com ele o tempo todo, né? Então, fala muito de autoconfiança, fala da sabedoria suprema, da sabedoria superior, tá? Fala dessa soberania do espírito sobre a matéria. Então, esse aí seria o lado positivo dessa carta. Embora ela seja assim bastante mesmo negativa para o lado do sacrifício, para o lado do martírio, para o lado do sofrimento, mas ela também tem essa positividade. Vai depender das cartas que estão ao lado, linkando com ela. Tá bom, gente? Então, assim eu encerro essa jornada, esse vídeo, com os significados dessas duas cartas aí. Da âncora, que eu falei anteriormente, e da cruz. Então, eu agradeço e fiquem comigo aí. Um ótimo dia a todos. Muito obrigada. Dê o like, tá? Dê o like, acione o sininho e deixem seus comentários. Não se esqueça, isso é muito importante, tá? Pro meu canal.